E aí galera, vamos falar sobre software livre? Solta a vinhetinha. E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Daniel Wild Responde. Esse aqui é episódio número 56. E nesse episódio a gente vai falar sobre software livre, através de uma pergunta que o meu amigo Gustavo Menezes Oliveira, isso é uma coisa que tem que padronizar, Gustavo, como você quer ser reconhecido pelo mundo? A gente fala muito disso, eu falo muito disso, tem um post meu no LinkedIn, vou até deixar o link no comentário desse vídeo aqui. Você tem que padronizar o seu nome nas redes sociais, como você quer ser conhecido para facilitar quando você tiver que ser reconhecido. Então olha só, o Gustavo me pergunta aqui sobre software livre, ele trouxe tópicos como adoção, como resistência e tal. Eu convivo com o software livre, eu acho que desde 1996, 97, lembro, só que olha só que interessante, me envolvo com o software livre como usuário, né? Só que eu lembro que o primeiro, por exemplo, Linux que eu comprei, eu acabei comprando ele em caixinha, o famoso Conectiva Linux. E depois, lá por 97, 98, eu comecei a testar uma série de distribuições, Guarani, várias outras ali, Slackware e tudo mais, e acabei encontrando o Mandrake, né, que depois se tornou Mandriva e por aí vai. E durante muito tempo eu utilizava o Mandrake para trabalhar, né, e depois a evolução disso e tal, depois apareceu o Fedora, enfim, CentOS, e a gente, sim, vai Ubuntu, e aí começa. Mas eu lembro muito nesse período, assim, que era um trabalho meu e eu tive durante, acho que 1 ano e meio, 2 anos quase, eu tinha uma máquina que ela era 100% software livre, para tudo, interação com, sei lá, o dispositivo que eu tinha, que era um Palm Top na época, integração com isso, os clientes de e-mail, browser, linguagem de programação e por aí vai. Acabava tendo que ter a máquina com Windows para poder desenvolver em Delphi, que era uma linguagem que eu desenvolvia bastante, né? Mas na época eu conseguia trabalhar com o Kylix para Linux, para alguns clientes, então também era interessante, eu tinha que ter esse expertise comigo, fora que banco de dados, na grande maioria, os clientes acabavam instalando em Linux. Mas o que eu te digo assim, Gustavo, da minha experiência trabalhando com isso é um papo, inclusive posso depois puxar uma entrevista com o Guilherme Lacerda, que teve durante muito tempo a Poena Software Livre, que era uma empresa que trabalhava exclusivamente desenvolvendo software livre, ou seja, todo o produto que eles desenvolviam tinha o código-fonte disponível para download e por aí vai. Ele criou um software que, até onde eu sei, ficou bastante conhecido pelo Brasil, pelo menos, que era o Fiel Contábil e vários outros módulos ali de atuação com essa marca do Fiel, que era um cachorrinho, mas esse mindset de compartilhar conhecimento, esse mindset de acesso, esse mindset de construção conjunta. Eu acho que esse é o que mais eu vejo crescendo na nossa comunidade de desenvolvimento de software, né? Se você pensar sei lá, 96, 98, 2000, você vai encontrar lá o SourceForge como sendo a grande referência, ou repositórios de código como Google e outros caras aí que a gente encontra, né, code.google, mas hoje em dia a gente fala em código, automaticamente você pensa numa conta no GitHub, algum projeto tendo o código-fonte dele aberto para você poder estudar, poder conhecer e poder contribuir também em relação a isso. Então acho que tem um ganho primeiro de consciência, que eu vejo que a comunidade em grande nível tá ganhando, e eu acho que tem um outro lance que eu te diria que hoje não tem resistência de adoção de software livre, mas é o pensamento de soluções em nuvem. Então, por muitas vezes você pode até ter a chance de poder baixar o código-fonte daquela solução que está rodando na nuvem, mas daqui a pouco você aceita pagar um valor para ter acesso àquela infraestrutura montada e disponibilizada para ser trabalhada. Então, eu acho que tem algumas empresas que, se você olhar por aí, você vai encontrar e vai ver que elas conseguem, através do uso de software livre, se usar daquele modelo de negócios de subscription para poder gerar valor para os clientes, usando soluções de software livre que tem um apoio de comunidade, mas ainda assim eu consigo trazer algum tipo de valor novo
e presente e perceptível pelos clientes para poder acessar isso. Vou te dar um exemplo, empresa brasileira, a Tools Cloud, que vende lá as máquinas preparadas para controle de versão, software de gestão de tarefas e N outras coisas e tal, está lá, está dentro. Tá? E outras empresas a gente pode citar por aí, mas vou me deter aqui, a Tools Cloud, meu amigo Bruno Souza, falar um pouquinho, Fabiano Nardon também, enfim, o pessoal falando disso. Mas assim, eu acho que tem um lance na mudança de comportamento que era, durante muito tempo era, não usa o Microsoft Office se você não tem dinheiro para pagar por ele, busque uma solução livre, uma solução que você tem uma comunidade atuando por trás dela, então LibreOffice, OpenOffice e outros caras aí que apareciam naquela época. Só que depois de um tempo, eu passei por isso, por acaso, que foi um momento que eu vi assim, tá, mas eu não preciso ter, na verdade, nenhum editor, porque essa minha conta do Google, por exemplo, ela me dá acesso a ferramentas de edição de texto, de planilhas e slides que me fazem não precisar mais pagar por nenhuma suite de escritório, né? Então, eu, por exemplo, desde 2011, basicamente, não uso mais nenhum software desses, né, no meu computador. Eu acabo utilizando soluções open source, que até podem ser open source, ou na grande maioria são pelo menos gratuitas, ou que eu pago dentro de um pacote que eu já tenho de acesso, de serviço, enfim, que me habilitam para esse tipo de coisa. Mas o que eu vou te falar? No lado de desenvolvimento de software, sou extremamente adepto de estar usando o que tiver disponível em relação a software livre. É questão de resiliência, é muito olhando questão de comunidade, como atuar com essa comunidade. Às vezes a gente acha que não, para contribuir com o software livre eu preciso codar, preciso atualizar, preciso... Não, cara, se você começar a falar sobre a dar acesso àquele conhecimento para uma comunidade, você já está ajudando aquele produto, aquela comunidade a crescer. Seja uma linguagem de programação como Python, seja um servidor de aplicação como um Wildfly, por exemplo, se você é um desenvolvedor da máquina virtual Java, por exemplo. Então, você tem inúmeras formas de testar e usar tecnologias para poder trabalhar. Se você é um cara que gosta de hardware livre e desenvolve coisas usando Arduino e outras histórias e contribui para esse ecossistema, então acho que tem um pouco disso, Gustavo. Acho que a gente para de ter uma questão simplesmente de usar ou não usar software livre, mas a gente passa a ter uma questão de qual o diferencial competitivo que eu trago com isso. Um exemplo que eu gosto muito de citar, e se você não conhece, dê uma olhada, é um site que é referência no mercado brasileiro sobre crowdfunding, que é o Catarse, e o Catarse tem um código-fonte dele disponível no GitHub. Se você quiser criar um clone do Catarse, lá no site do Catarse é explicado como você pode fazer. E tem listas de crowdfunding internacionais que tem uma galera fazendo clones do Catarse ou criando softwares a partir do Catarse para ganhar produtividade e acesso para uma série de coisas. Mas por que o pessoal do Catarse se permite colocar o código-fonte aberto na rede? O que eles ganham com isso? Eles ganham uma comunidade em volta, eles ganham uma galera que aprende a codar em Ruby, aprende a olhar coisas novas e trazer para a plataforma. Pessoas que depois podem se tornar colaboradores desse projeto, mas eu passo para um outro nível, eu passo para um nível onde está aqui a minha verdade, está aberta, olha aí o que tem, contribui, traz o seu valor, aprende com isso e dê de volta. Então, podem ter pessoas que estão lá na lista de crowdfunding, que já mexeram no Catarse, que estão ajudando outros desenvolvedores a criarem o seu caminho através de uma ferramenta como essa. Então, acho, Gustavo, que tem um lance assim, ó, a gente nunca vai deixar de ter a questão de resistência e adoção, só que será que o nosso cliente precisa saber que a gente está usando software livre, sim ou não? É importante saber do que ele está se alimentando. Então, eu vou entrar um pouco nesse lado. As empresas vão estar preocupadas em saber que o software que elas utilizam, que elas conseguem usar e contribuir de volta para uma comunidade. Então, daqui a pouco você pode patrocinar algum desenvolvedor que trabalha para desenvolver código num determinado, num kernel, numa versão de uma biblioteca que é importante e tal, e por aí vai, num banco de dados, né? Eu lembro muito do Fabrício Melo, que é daqui do Rio Grande do Sul e é um desenvolvedor que atua
fortemente na comunidade do Postgres, né, a PostgreSQL. Então eu tenho a chance de ter uma galera atuando e trabalhando muito forte nisso, sabe? Eu acho que tem isso, sabe? A gente lembrar que existem pessoas por trás do software, e o software é feito por essas pessoas, e é feito por conhecimento, é feito por colaboração, é feito por essa comunidade que se junta e que faz acontecer. Então, assim, resistência cada vez menos, mas muito mais pelos modelos de negócio que estão aí hoje. Hoje você não compra mais nada, você busca acesso a alguma coisa, né? E tem uma outra questão que eu vejo, que é o modo de disponibilizar esse conhecimento. Hoje, ter o seu código-fonte aberto nas redes sociais é uma forma de demonstrar o seu conhecimento e a sua forma de colaborar e contribuir com a sua comunidade, seja local, regional, do país, do mundo e por aí vai. Beleza? Gustavo, obrigado demais pela pergunta. A gente sempre segue em contato, acredito demais no teu trabalho, no conhecimento que tu tem aí contigo e de poder fazer esse conhecimento chegar para outras pessoas. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, bota aí o seu curtir, assina o canal se você não assina ainda e quer contribuir para essa série de vídeos, o Daniel Te Responde, bota aí sua pergunta, bota aí seu questionamento, pode ser dando continuidade a esse assunto de software livre ou puxa algum outro por aí que a gente vai falando, beleza? Obrigado de novo, valeu, esse foi o episódio 56, show de bola, até mais galera!